Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem. Gostaram do meu novo corte de cabelo? Preparada para a reta final do meu filhinho que nasce em junho e eu já estou me preparando. Então, gente, me perdoem o cenário, mas eu precisava fazer esse vídeo que o Espírito Santo falou muito comigo. E vamos lá, falar sobre perdão. Gente, tem uma passagem na Bíblia que Jesus fala assim: antes de você levar a sua oferta ao altar, se você tiver algo em seu coração a ser resolvido com o irmão, se você tiver alguma mágoa, vá primeiro, guarde a sua oferta, vá primeiro resolver com esse irmão e depois você vem oferecer a sua oferta. O que ele quer dizer? Para você fazer a obra de Deus, para você amar as pessoas, amar os outros como a si mesmo, você precisa estar com o coração limpo. Se você tem algo que uma pessoa fez e você se ofendeu, o seu coração fica fechado, você não consegue fluir. A vontade de Deus é que nós sejamos como o Filho dele, como Cristo, que nós amemos o próximo, que nós ajudemos as pessoas, né? Ele até exemplifica esse amor na parábola do bom samaritano, que alguém pergunta para ele: mas quem é meu próximo? É meu irmão? São as pessoas assim que eu já amo? E ele deu esse exemplo com a parábola do bom samaritano, que um homem, ele estava numa estrada e ele foi assaltado, espancado, quase morto e abandonado ali. E veio um sacerdote, não encostou no homem, o sacerdote poderia pensar que ele estava morto, e nessa época, se um sacerdote ele estava consagrado, se ele encostasse em alguém ferido, impuro, sangrando ou até um cadáver, ele ficaria impuro, ele teria que fazer todo o ritual de purificação para poder entrar no santuário e tudo mais. Então ele não quis perder essa purificação, não ajudou o homem. Um levita também, que serve na casa de Deus, viu o homem e não o ajudou. E veio um samaritano, que inclusive ele é um povo que não se dava com os judeus, né? Um povo que eles têm muitas diferenças. E ele ajudou esse homem, cuidou das feridas do homem, o levou numa hospedaria, deixou pago, disse para cuidar do homem, que depois, quando ele voltasse, se precisasse acertar outros gastos, ele o faria. Então ele cuidou desse homem como um irmão, né? Como a gente gostaria de ser cuidado, esse estranho cuidou. E aí Jesus contou e falou: quem foi o próximo desse homem? O bom samaritano. Então é isso, vá e faça o mesmo. Então ele não levou em conta as diferenças que eles tinham como entre povos. Ele foi e viu a humanidade daquele homem e ajudou. E é isso que Deus quer de nós. Então quando ele fala ame o seu inimigo, ore pelo seu inimigo, o que ele quer dizer? A gente tem que pôr acima do que a nossa mágoa diz, do que os nossos olhos veem, porque assim, só Deus consegue ver o coração e o real motivo do que aconteceu com você. Por que essa pessoa te feriu? Entendeu? E graças a Deus não cabe a nós julgar. Gente, quando eu entendi que não cabe a mim entender as razões do porquê a pessoa fez o que fez, eu me libertei. Então, o que eu digo a vocês, para te encorajarem a praticar esse perdão: quando uma pessoa fizer mal, eu sei que é difícil na hora. Na hora a gente quer o senso de justiça, na hora a gente fica ferido e temos que tomar cuidado, porque se não tratado, se a gente pôr para as câmaras subterrâneas do nosso coração, essa mágoa, ela vai crescer. Isso se torna um bloqueio, isso se torna um trauma, isso se torna um traço da nossa personalidade, da nossa identidade, uma insegurança que não deveria estar ali. Então, a gente tem que pensar: isso não foi sobre mim. Essa pessoa, ela me trouxe o que estava nela. Essa pessoa transbordou as mágoas e traumas que estão nela. E eu não vou deixar entrar no meu coração. E eu vou entregar isso ao Senhor. Então assim, pode ser que não seja no dia. Se a pessoa que te feriu, uma pessoa que você ama acima de tudo, seu cônjuge, seus filhos, seus familiares, um amigo,
você faça isso o mais rápido possível. Você ajoelha, você entrega, você conta para o Senhor o que houve e, acima de tudo, você fala: Senhor, eu quero perdoar, porque eu quero te obedecer. O perdão, ele não é um sentimento. Você não espera sentir para pensar se vai perdoar. Você obedece. Tem na Bíblia uma parte, acho que é depois do Pai Nosso, em Mateus, que ele diz: porque se vocês não perdoarem seus semelhantes, o meu Pai que está no céu não te perdoará, não vos perdoará, né? Um outro exemplo que ele diz é de um rico, de um senhor rico que tinha um servo, e esse servo veio pedir a ele para perdoar, para que a dívida dele fosse perdoada. E esse senhor perdoa a dívida desse servo. E esse servo vai para casa e ele tem um servo dele que deve a ele. E ele não perdoa a dívida desse servo dele. Então, o senhor rico, que soube dessa história, mandou colocar o homem na cadeia. Como que você não perdoa a dívida dele se eu perdoei a sua? E manda colocar esse homem na cadeia. Porque ele não teve, ele não pôde ter a misericórdia que o senhor rico ensinou a ele. Isso daí é uma analogia com o que Deus faz conosco. Se Deus nos perdoou, se ele entregou o seu filho para mostrar o tamanho do amor dele, para expiar os nossos pecados através do sacrifício do único cordeiro que o filho dele se fez sacrifício por nós, isso é a maior prova de amor. Como que nós não vamos entender isso e decidir doar o outro que nos fez mal? Então, assim, não interessa se é um estranho, se é um abusador, se é alguém que roubou tal quantia, ou se é uma palavra proferida de alguém próximo. O inimigo usa a rachadura que isso faz no seu coração. Ela pode ser bem pequenininha, basta um furinho para começar o que vai abrir uma barragem no futuro, né? Então, o que eu quero dizer a vocês, não importa o mínimo que seja, que o Espírito Santo mostre a vocês as pessoas que você tem que perdoar, uma a uma. Cada oração, agora pode ser muito óbvio o que você precisa perdoar. Às vezes é até Deus. Às vezes Deus, no seu entendimento, Deus levou uma pessoa. E por que essa pessoa foi embora cedo, porque essa pessoa morreu cedo, você pode estar magoada com Deus. Então, eu peço para que vocês, para que o Espírito Santo esquadrinhe o coração de vocês, para que você possa entregar, gente, mesmo sem querer, mesmo sem sentir, mesmo sem você entender o que você está fazendo. Saiba que o perdão é um mandamento. A gente faz porque a gente obedece ao Senhor. E a gente vê depois, a gente vê o sentimento vir depois, o alívio vir depois, o perdão vir depois. Ele tem que ser uma decisão. Se você não decidir abrir o seu coração para que Deus faça um milagre e libere o perdão por você, você não vai conseguir. Então peça ajuda ao Espírito Santo. Você declara que você perdoa essa pessoa em nome de Jesus, mesmo sem sentir nada. Se precisar, pode ser que você tenha que orar muitas vezes por isso, sabe? Comece a orar pela pessoa que te fez mal, por esse chefe, pela pessoa que está te perseguindo. Eu sei que é difícil, são níveis, gente, níveis de perdão. Quando você vê que é possível, quando você atinge o primeiro nível e vê que você não é mais escravo disso, que a mochila pesada que você estava carregando, você conseguiu soltar, aí você vai avançando, você fala, não, o que mais eu consigo, sabe? Até você amar o inimigo. E eu te digo, o que é o amor? Não é uma questão de conviver, não é uma questão de aprovar a pessoa, trazer ela para sua vida, é uma questão de liberar. E assim, um dia que esse inimigo precisar da sua ajuda, precisar de uma palavra, você vai sentir no coração de dar essa palavra, porque você vai ter uma visão muito diferente. Você não vai ter mais a mágoa que te fecha os olhos e te impede de querer ajudar essa pessoa, mesmo ela te tendo feito mal. Mas eu te digo, são níveis. Deixa Jesus trabalhar no seu coração, deixa ele te usar. Às vezes a pessoa que vai mostrar Jesus para aquela pessoa que te fez mal é você mesmo. Você tá do lado dela, você
é filho de Deus, e às vezes é pela sua boca que vai sair a bênção que aquela pessoa precisa ouvir mesmo. Ou às vezes é um ouvir, é um tipo de atitude que você tem com o Espírito Santo que você não conseguiria ter sozinho, que é o que vai semear na vida daquela pessoa. Se você pensar o que isso vai gerar na eternidade para aquela pessoa, é pequeno perto do que ela te fez, concorda? Então assim, eu não quero defender a pessoa que te feriu, eu sei que isso é muito difícil, eu só tô dizendo para vocês que é possível, que é muito bom a gente conseguir liberar perdão, e a gente consegue quando põe Jesus na jogada o mais cedo possível, gente, o mais cedo possível. Vai começando pelas pessoas que você pensa agora, e vá orando para que Deus mostre as pessoas do passado que fez isso, e faça disso uma prática. Alguém fala alguma coisa, você pode ficar chateado, mas você fala, poxa, eu tenho que orar, eu tenho que entregar essa pessoa, eu tenho que liberar esse perdão o mais rápido possível. Deus, me ajuda, eu preciso liberar esse perdão. Você se prepara, pega um momento, entrega para Deus, e você verá o resultado. E você verá como Deus pode fazer na sua vida muito mais, como você pode fazer a obra de uma forma muito diferente, pode viver o que Deus tem para você de uma forma muito diferente. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta e compartilhem com quem precisa ouvir essa mensagem. Desculpe o ambiente, espero que tenha sido uma bênção para vocês. Um beijo.